Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Muito boa tarde para você, Ricardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer novamente estar com vocês aí no Alerta. Nós que agradecemos. Ricardo, lá no final do ano, durante ainda o Conselho de Transição, muita gente já dizia, né, que a tentativa do presidente Lula em formar aí um governo amplo, com diversidade de partidos, de pensamentos, muita gente criticava porque tinha medo que o PT perdesse o controle aí do fio da meada. E talvez agora isso seja um exemplo. A gente tem aí muitos petistas criticando as decisões do ministro Alexandre da Silveira. Exatamente, é uma discussão porque é o assunto que está em voga agora e que mexe muito com a opinião pública, né? Que é a discussão sobre a política de preços da Petrobras. Então você tem um grupo do Partido dos Trabalhadores pressionando muito pela escolha de nomes para o Conselho de Administração que tenham essa linha mais diretamente contra a política de paridade de preço internacional. E o ministro fez uma lista que, segundo esses petistas, estaria mais na linha do centrão ou de, né, um pouco mais cautelosos com a questão do PPI. Então, o que se deu nos bastidores, vários petistas centraram fogo aí nas escolhas do Silveira. Inclusive houve uma mudança de nome ontem na lista, foi colocado um nome mais próximo do Palácio do Planalto, foi adiada a Assembleia, né, para discutir a aprovação desses nomes. A gente viu, inclusive, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, numa coletiva hoje, falando: olha, o ministro Alexandre Silveira tem que responder com resultados a essa história, né? Problema dele, quem é que ele vai botar lá, contanto que essas pessoas cumpram o que foi prometido na campanha, que é uma mudança da política de preços. Enfim, essa é a discussão, o pano de fundo é esse, briga de poder, né? O PT querendo ter mais autonomia sobre as escolhas ali no Ministério de Minas e Energia. Mas hoje, mais para o final da manhã, o ministro Paulo Pimenta, da SECOM, da Secretaria de Comunicação, que é petista também, saiu em defesa do Alexandre Silveira e disse: não, as escolhas do Silveira foram feitas em conjunto com o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, né, e senador do PT, e pelo presidente Lula. Ou seja, não há por que ficar questionando, é isso mesmo, a escolha foi consensual e tal, né? Mas isso faz parte, porque o PT, é claro, tem uma postura para puxar o governo o mais para a esquerda possível. E o Lula fica meio que mediando esses conflitos ali, né? De alguma maneira, tentando colocar panos quentes, porque não se pode confundir Lula necessariamente com o PT, né? É complicado, porque o presidente também tenta fortalecer os seus ministros, né? Eu não sei se é exagero da minha parte, Ricardo, mas eu acho que a situação do Alexandre Silveira é até um pouco delicada, porque ele não foi eleito a nenhum cargo, né? Deixou de ser senador, então ele não tem cargo nenhum. Ou seja, o que está segurando ele ainda na política, com grande destaque, é ser ministro das Minas e Energia. Então pode ser até que ele ceda para não ficar desempregado, né? Mas não é tão simples assim, viu, Léo? Porque o Silveira tem uma relação muito próxima, né? É um dos articuladores do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né? Os dois articulam juntos, inclusive em Minas Gerais. Então, o governo talvez precise mais do Pacheco do que o Pacheco precisa do governo. Então, desagradar um aliado como o Pacheco, por exemplo, também é um problema para o governo, né? O que o governo tem a oferecer a Rodrigo Pacheco agora que ele já foi reeleito à presidência do Senado, né? Acho que o Pacheco tem mais a oferecer ao governo. Tem essa discussão de CPI, algumas discussões sobre reforma tributária que teremos, arcabouço fiscal, enfim. Não é momento de desagradar também Rodrigo Pacheco. Então, acho que isso deixa a situação dele, do Silveira, um pouco mais confortável do que a de outros ministros, por exemplo. A ministra está em situação muito pior, né? Juscelino Filho, esse aí tá quase caindo, né? Tá balançando bastante. Daniela do Vaguinho, Valdez Góes, esses ministros do União Brasil, por exemplo, que vão ter dificuldade de entregar os votos no Congresso, esse tem um pouco mais de problema, por exemplo, do que o Alexandre Silveira. E essa defesa que o Paulo Pimenta fez dele hoje mostra isso, que ele ainda tem o respaldo bem direto de Lula, né? Pois é. Agora, você citou aí a Gleisi Hoffmann, ela praticamente está quase que uma ministra de Estado, né? Porque ela não para de dar declarações fortes, contundentes, está falando agora mais que o próprio presidente Lula, criticando também muito ainda o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, dizendo que ele deveria se demitir, baixar juros, enfim. Você acha que declarações assim, partindo de dentro do PT,
podem enfraquecer Fernando Haddad, por mais que ele tenha ali muito respeito por parte do presidente? Eu acho que é inevitável que o ministro da Fazenda seja pressionado pelo PT, porque ele está numa postura que não é a mesma, né, do PT. Ele está numa postura que ele precisa ser mais fiscalista, muito mais do que o PT pretende, né? Então ele vai ser alvo, como o Palocci foi alvo, como outros ministros foram alvo. Mas se a gente olha o histórico da relação do Lula com seus ministros da Fazenda na época presidente do Banco Central também, né, porque não era autônomo, o Henrique Meirelles, você pode ver um pouco mais de tranquilidade aí pro Haddad, né? A Gleisi virou a opinadora geral da República, né? Tem falado sobre todos os assuntos. Ela coloca a posição do PT, que é a meta do PT, como eu disse, de puxar o governo um pouco mais para a esquerda. Faz esse papel e o Haddad reconhece também esse papel. Inclusive ontem o Haddad falava sobre isso e dizia, não, a Gleisi não está sendo contra a desoneração, que ela acha que tem que ser mudada a política de preços primeiro na Petrobras, só que isso não dá para fazer agora, mas ela entende, ela como uma pessoa de esquerda, ela defende também tributação de combustíveis fósseis e tal, deu uma contemporizada, e a Gleisi também deu uma contemporizada e disse, não, cada um está no seu papel, ele está no papel de ministro da Fazenda, que é um papel de mediar essas questões, e nós do PT estamos no papel de colocar essas questões, mas no fim das contas quem decide mesmo é o Lula. Então é isso, o Haddad tem uma proximidade muito grande com o Lula e sabe muito bem disso. O Lula, nas questões em que precisar haver mediação, ele mediará, né? Então isso não coloca em risco de maneira nenhuma o Haddad, mas gera essa pressão constante aí por parte do PT para puxar o governo o mais que puder para a esquerda, né? Agora uma coisa que talvez seja até consenso entre muitos grupos, né? O que a Gleisi diz, que realmente os juros da economia, a taxa Selic, estão muito altos, né, Ricardo? A gente teve aí um resultado de PIB de 2,9, só que o último trimestre com forte retração, a economia assim ainda está retraída, juros tão altos assim num momento como esse, acaba prejudicando todo mundo, né? Não, eu acho que assim, há um consenso de todos de que os juros estão muito altos, né? Seja no setor produtivo, seja dentro do governo, seja no próprio Banco Central, todo mundo sabe que está alto. A grande discussão é sobre o motivo, né? Por que está alto, né? Esses grupos acham que não há motivo para que esteja tão alto, que pode ser baixado. E a posição do Banco Central e de muitos economistas é a de que, olha, sem credibilidade fiscal, com o risco inflacionário, a gente está vendo a inflação dando sinais de que pode ser um problema novamente, não há como os juros não estarem altos. Sobretudo porque é preciso, primeiro, que o governo tenha um arcabouço fiscal muito definido, que mostre política fiscal consistente, né? Quando ele, por exemplo, consegue ganhar uma briga para garantir mais receita, no caso específico da desoneração, ele pode, de alguma maneira, mostrar esse sinal para o Banco Central e os juros abaixarem. Então a grande questão é essa, é saber quais são os motivos, né? Essa pressão para os juros caírem, é uma pressão que ela ajuda ou atrapalha de fato, né, que os juros caiam? Essa desoneração, essa reoneração, ela ajuda porque ela dá credibilidade, mostra que o governo está preocupado com as contas públicas e aí o investidor volta para o Brasil? Ou ela atrapalha porque ela impacta na inflação e, para conter a inflação, um dos principais remédios é a questão dos juros, né? Essa é a discussão, né? O governo, a Simone Tebet, o Haddad, o próprio Lula dizem, o problema do Brasil, a inflação alta não é inflação de demanda. Então, se ela não é inflação de demanda, não faz sentido você aumentar juros para poder enfrentar, né? Essa é uma discussão técnica, né? Econômica. A gente ouve os dois lados como jornalistas, mas a gente sabe que não é a nossa especialidade, né? E não é a especialidade da Gleisi também, né? É do Haddad, sim, que é mestre em economia, do Campos Neto, da Simone Tebet, talvez, né? Eu gostei do apelido que você deu, do cargo que você atribuiu à Gleisi. Como é que é? Comentarista? Opinadora geral da República, né? Opinadora geral da República. Pode ser também comentarista geral da República, né? Daria uma boa sigla também. Opinadora caiu melhor, porque ela tá opinando tudo mesmo. Pra gente finalizar, Ricardo, Alexandre de Moraes aí recebendo diversos pedidos que os presos lá por causa dos atos de 8 de janeiro estão querendo mais tranquilidade na prisão. Isso, senadores bolsonaristas hoje estiveram com Alexandre de Moraes para discutir isso. Eles reclamam das condições carcerárias dos presos no dia 8 e no dia 9, né, sobretudo. Dizem que a superlotação da cadeia impede que os serviços sejam bem prestados, de alimentação e tal, de higiene.
que é o problema da população carcerária brasileira. A gente sabe como é que funciona, né? Assim, esse grupo está defendendo agora porque são aliados deles, estão presos, mas a gente tem histórico de problemas nas carceragens Brasil afora, e as carceragens aqui do Distrito Federal nem são as piores, tem muitas piores do que isso. Mas o fato é que essa situação também aos poucos vai se resolvendo, porque a todo dia há análise por parte do Moraes de pedidos de soltura, com restrições. A gente falou isso aqui essa semana, e quase a metade dos presos já foi colocado em liberdade. Então isso também dá uma desafogada também no sistema carcerário, né? Os dados de hoje, até agora há pouco, 751 presos. Sim. E 655 soltos, ou seja, nós estamos quase chegando na metade. Hoje foram mais 52 soltos, né? Mas esses números variam um pouco. O número de ontem para hoje tem até uma divergênciazinha, porque às vezes tem gente que é solta por uma decisão, mas por outro motivo está preso, né? Assim, então tem isso aí também. Mas o fato é que metade, né, desses 1.400 e poucos, são 1.406, né, para ser exato, presos já estão em liberdade. Quase 2 meses de prisão, né, para algumas pessoas. Ricardo, muito obrigado por hoje. Um abraço para você. Bom restinho aí de quinta-feira. Eu que agradeço. Um abraço para você, Léo, para todos os ouvintes. Amanhã estou de volta aí no Alerta. Combinado.